O Senhor nos fez casa. Aleluia. O Senhor nos fez morada. Amém. Tudo aquilo que o Senhor estava tratando no meu coração para trazer aqui para vocês, desde o momento que eu cheguei, que Ele só vem confirmando. Amém. Você vai falar sobre essas coisas. Aleluia. Durante todas as músicas do louvor, aleluia, foi tratado isso dentro de mim. E essa de adoração, essa música que veio puxando a palavra, onde o refrão ele diz exatamente isso: o maior habita em mim. Amém. E durante todo o louvor eu vinha pensando nisso. Quando Paulo fala que nós somos como tesouros em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. Mas existe um tesouro dentro de mim e dentro de você. Amém. E é sobre esse tesouro que nós vamos conversar hoje à noite. Amém. É sobre esse tesouro que nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, para que você possa entender o porquê o maior habita em você. Amém. E o que é esse maior que habita dentro de você. Às vezes, no nosso crescimento, nós precisamos saber de alguns porquês. Não todos, mas de alguns é necessário. E eu queria que você ficasse bem atento a algumas coisas que o Senhor vai compartilhar conosco essa noite. Amém? Eu queria que você colocasse o seu coração bem aberto, para que você possa receber daquilo que eu recebi no meu secreto. Eu quero compartilhar com você essa noite. Eu quero acender uma chama dentro de você essa noite. Porque as pessoas que ministram, elas têm essa missão. Elas têm a missão de acender uma lâmpada dentro de você, colocar uma chama dentro de você. O ministro da palavra faz isso. Eu entendi isso há pouco tempo. E eu desejei no meu coração, e eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero ir lá acender uma chama no coração daqueles jovens. Acender a lâmpada, atentar, fazer eles atentarem para algo. E eu queria compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada mesmo. Eu já tinha vindo no culto dos Jovens Marcados há algum tempo. Eu acho que faz cerca de 2 anos. Que eu vim através de um cartaz. O cartaz falava sobre escolha. E eu lembro que o cartaz fala muito comigo. E o cartaz era um caminho assim e era 2 retas. E quando eu cheguei aqui, estava programado o ministro, aí quando chegou parece que não teve como, aí eu lembro que foi Rafael Marques, eu nunca tinha visto Rafael na minha vida, e eu coloquei minha irmã assim, eu disse, eu acho que ele é filho do pastor Bud, porque ele parece muito, eu não sabia quem era, e aquela noite marcou a minha vida, a palavra alcançou meu coração, graças a Deus, e é uma responsabilidade, né, agora está vindo ministrar a palavra, trazer uma palavra para vocês. E eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos. Eu não vim sozinha, eu queria que meu noivo ficasse de pé. Amém. Esse é o meu noivo, Jean Anderson. Ele está aqui me acompanhando. Da outra vez eu fui convidada para ministrar em um lugar, estava ele e mais outros amigos. Aí dessa vez só pôde vir ele. Amém. Eu queria que você abrisse Marcos 15. Versículo 33 diz o seguinte: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-lhe na ponta de um caniço, deu-lhes de beber, dizendo:
deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Verso 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Diga comigo, o véu foi rasgado. Eu quero que você diga de novo, o véu foi rasgado. Aí você pode dizer, que véu? E por que ele foi rasgado? Aí eu quero que você vá comigo lá em Êxodo, lá no início da sua Bíblia. Êxodo 26. Ele é o segundo livro da Bíblia, facinho de achar. Êxodo 26. Quando Deus se revelou a Moisés, ele se revelou através de uma sarça ardente. Uma pequena árvore estava em chamas e Moisés achou curioso porque aquela sarça, aquela pequena árvore, ela não se consumia. Estava ali o fogo, mas ela não se consumia. Foi quando ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, e nessa parte é quando Deus fala sobre o tabernáculo, sobre a tenda da adoração, sobre Moisés construir um lugar onde a presença de Deus ia habitar. E ele começou a dizer como iria ser. E aqui no verso 33, ele vem falando sobre o que vai ter dentro desse tabernáculo. E no verso 33 do capítulo 26 de Êxodo diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, a gente entende aqui que o véu ele era como se fosse uma parede que separasse um lugar de outro. Aí eu quero que você fique bem atento aqui e a gente vai imaginar uma situação. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Diga comigo, tabernáculo. Aonde a presença e habitar. Então ele era dividido em 3 partes. Tinha um pátio, que vamos dizer que é todo esse salão aqui, era o átrio, ou pátio. E tinha alguns instrumentos, como altar de sacrifício, tinha na parte do átrio, o átrio do tabernáculo. Tinha uma divisória para entrar para o lugar santo, que é onde tinha o candelabro, era onde tinha o altar dos pães. E tinha um outro lugar dentro, digamos que é o salão. Aí aqui é o lugar santo e aqui é o lugar santo dos santos. Nesse lugar santo dos santos, ninguém poderia chegar assim e dizer: eu quero entrar nesse lugar. Esse lugar era separado por um véu. Era um véu que pegava de cima a baixo. E esse véu era a reserva onde lá tinha a arca da aliança, a arca da presença. E eu quero que você volte para o capítulo 25, versículo 10, ainda no livro de Êxodo. Diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, a altura. E aqui o Senhor vem falando para Moisés como ele quer que seja construído a arca, que é justamente aonde a presença de Deus ia habitar. No verso 16 ele diz assim: e porás na arca o testemunho que eu te darei. Esse testemunho, ao que tudo indica, na sua Bíblia vai estar com T maiúsculo, que é justamente os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos,
é justamente esse testemunho que Deus está falando para Moisés que ia dar para ele. No verso 17 diz o seguinte: farás também um propiciatório de ouro puro, e 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. O propiciatório era como se fosse uma tampa da arca, onde tinha 2 querubins, um aqui e outro aqui. E eles estavam olhando para baixo, que era justamente onde a presença estava. E no verso 22 diz: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, a arca era algo muito importante. Era como se você conseguisse hoje em dia ver Deus. Você não consegue ver Deus. A arca, ela simbolizava isso, ela era isso. Em alguns estudos que eu li, estava falando que a arca ela não representava a presença. Ela era a presença. A presença de Deus estava dentro da arca, estava ali na arca. Então, o Senhor disse para Moisés: ali eu vou me encontrar com você. É ali aonde eu vou dizer para você o que você deve fazer com o povo. Moisés estava com uma nação, estava com muita gente para direcionar, para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ele precisava do Senhor. E o Senhor disse: é ali onde eu vou encontrar com você e com os sacerdotes. Mas não podia ser de qualquer forma. Tanto é que eu quero que você vá em Levítico, vai passando as páginas aí. É o próximo livro, Levítico 16. O Senhor faz uma exortação a Moisés. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar que era o Santo dos Santos. Ninguém mais poderia. Então imagina aí, é hoje como se ninguém pudesse falar com a presidente, a não ser o vice-presidente. Então a gente teria que falar com o vice, para que o vice pudesse falar com a presidente. Era da mesma forma. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar para fazer um momento de propiciação pelos pecados do povo. Então apenas o sumo sacerdote. E nessa aqui, só quem poderia entrar era Arão, porque ele era o sumo sacerdote. Só que aqui vem dizer no versículo 2: então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Você percebe que Deus é bem detalhista. Deus, eu costumo dizer que Deus gosta de desenhar para você. Se você não está entendendo, Deus desenha para você sem problema. E a gente vê nesses livros do Antigo Testamento, Deus detalhando as coisas para os sumos sacerdotes. E aqui ele diz: para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e vai indo todo um aparato para como entrar no Santo dos Santos. Não poderia entrar de qualquer jeito e nem qualquer pessoa. Então Arão era o sumo sacerdote, ou seja, ele poderia entrar, mas Deus está chamando a atenção de Moisés: não em todo o tempo e não de qualquer forma. Não pode. Agora ele está fazendo essa observação só para o versículo 1. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Os 2 filhos de Arão morreram porque eles não se preocuparam
preocuparam como iriam ofertar ao Senhor. Aquele momento de oferta, aquele momento de sacrifício, a família de Arão era uma família sacerdotal. Mas os dois filhos de Arão, eles não se preocuparam em atentar para a lei, para o que o Senhor disse como fazer, como chegar. Então, o Senhor não queria que isso acontecesse com Arão. Então, o que foi que ele fez? Moisés, fala para Arão que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Tem que ter tem toda uma vestimenta, a veste sacerdotal, até as roupas de baixo. O Senhor diz como era. Tem que ser feito disso, aqui tem que ter uma pedra assim, aqui as pedras tinham duas, na roupa sacerdotal, tinham duas pedras, uma aqui, pedras preciosas, uma aqui e outra aqui, e eram gravadas o nome dos 12 filhos de Jacó, né? As 12 tribos eram gravadas aqui, para que ele entendesse que ali ele estava vestindo o povo. Porque quando o sumo sacerdócio fosse apresentar diante de Deus, ele teria que entender que ali era um povo que estava se apresentando diante de Deus. Então aqui a gente já percebe que para falar com Deus, você não tinha como. Né? Você já conhece a história do povo de Israel no deserto, onde de noite a coluna de fogo para aquecê-los e de dia a nuvem para que o sol não prejudicasse eles. O Senhor estava com eles em todo o tempo, só que eles não poderiam chegar diante do Senhor de qualquer forma. Quer dizer, na verdade o povo não podia, só quem podia era o sumo sacerdote. A arca, ela era, como eu disse para vocês aqui, um símbolo. Por mais que a presença de Deus habitasse na arca, mas o vislumbre, o ver a arca para o povo de Israel naquele tempo era algo extraordinário. Então, tem uma passagem na Bíblia que fala que a arca passou um tempo na casa de Obed-Edom, né? E a Bíblia fala que quando a arca estava ali, tudo que Obed-Edom colocava a mão prosperava. A casa de Obed-Edom prosperou. Só que a arca ficou lá por causa de um acontecimento que teve, que eu não vou entrar agora para a gente não fugir, mas Davi foi buscar a arca. Eu acredito que a maioria de vocês conhecem a história de Davi. E uma das coisas que me impressiona em Davi é que ele era apaixonado pela presença de Deus. Quando Davi ficou sabendo que a arca fazia prosperar todo o seu arredor, Davi disse: vamos buscá-la. Vamos trazer para a cidade de Davi. Vamos buscá-la para cá. E eu queria que você abrisse comigo, lá em 2 Samuel. Eu queria que você prestasse atenção à forma como Davi tratava a arca. É mais para frente aí, não muito longe, ainda antes de Salmos. Segunda Samuel, capítulo 6. Versículo 3 diz assim: puseram a arca de Deus no carro novo e o levaram da casa de Abidal, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô e filhos de Abinadab guiavam o carro novo. Versículo 5: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E aqui ele vai falando sobre algumas pessoas que estavam com Davi celebrando. A arca estava sendo levada para Jerusalém. Aí eu queria que você fosse comigo lá no verso 14. E diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez
eles subiram à arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Querido, o povo era apaixonado pela presença. Amém. Você vê aqui que Davi, ele não estava se importando do cargo dele. Amém. Ele era o rei. E ele estava ali no meio do povo, dançando, se alegrando. A Bíblia é clara. Se você acredita na Bíblia, tanto quanto eu, você vai pegar isso. A Bíblia diz que Davi dançava com todas as forças do seu ser. Olha que maravilha, só porque a presença estava perto. Era sinal de bênção, era sinal de prosperidade, era sinal que tudo ia dar certo. A arca está na cidade, não é na casa, é na cidade. A arca está na cidade, então todas as guerras que vierem, nós vamos ser vencedores. E Davi estava em êxtase por causa disso. Aqui, esse texto vem falar de vários tipos de instrumentos que estavam ali celebrando porque a arca estava ali, a presença estava ali. E eu lembro que nesse histórico, a esposa de Davi ficou chateada com Davi porque Davi estava dançando ali com as servas e com os servos, e tem um desgastezinho, e Davi não está nem aí. Davi olha para ela porque diz assim: tô nem aí, a presença está aqui. Então não importa o que você acha, a arca está aqui, não importa. E eu acho bonito isso em Davi, porque para ele não importa o que as pessoas estão achando. Amém. Importa que a presença está perto dele. Amém. Isso de Davi, eu acho que foi o que capturou o coração de Deus. Aleluia. Aí algumas pessoas dizem: mas Davi pecou. Sempre tem esse mais, né? Mas Davi pecou. Davi adulterou. Aí eu queria que você fosse comigo no Salmo 51. Eu vou contar a historinha para vocês, para que a gente não possa se estender. Mas logo depois que isso aconteceu, que a arca veio para a cidade de Davi, para Jerusalém, pouco tempo depois era tempo de guerra, e era normal que o rei fosse à guerra. Só que dessa vez Davi não foi. Davi ficou em casa. E ele passeando, né? Viu lá de cima da sua casa, né? E ele viu uma mulher muito bonita. E ele mandou chamar para a mulher. Não, mas eu imagino, a Bíblia não conta assim, né? A minha versão. Eu imagino que os servos disseram: não, rei, ela é a esposa do seu servo mais fiel no exército. Só que os olhos de Davi não estavam com fidelidade de homem, estavam no corpo da mulher. Não está certo, mas chame ela aqui. E ele adulterou, se deitou com Betseba, e a mulher engravidou. E agora? Como é que a mulher engravida se o marido dela está na guerra? Como assim? Não tem como. Dessa vez não foi o Espírito Santo que veio sobre ela. E ele disse: já sei, eu vou mandar matar Urias. E foi toda uma coisa, ele realmente mandou, né, não matar, mas colocar na frente de batalha, o que era quase matar. E isso não foi correto, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Tanto é que quando ele pediu para Joabe fazer isso, Joabe estranhou. Como assim, Urias, na frente de batalha, o rei, mas eu vou obedecer. E Urias veio a morrer. Só que, querido, se você tem uma aliança com Deus, Deus nunca vai te deixar ir muito longe sem fazer assim, ó, te alertar. Enquanto ele puder estar te alertando, ele vai te alertar. Foi quando Deus mandou o profeta Natan. Era o profeta de casa, digamos assim, pessoal de Davi. E Natan fez uma historinha lá para que Davi entendesse que ele estava errado. E Davi caiu a ficha. E a resposta de Davi foi: pequei contra o Senhor.
Aí no Salmo 51, versículo 11, diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Tem versões que diz: não afaste de mim o teu Espírito, mas vem falando do Espírito. Davi, no meio disso tudo, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi não tinha o Espírito Santo dentro, mas ele tinha o Espírito Santo sobre. Ele tinha a consciência, que é o que muitas vezes está nos faltando, a consciência do que é o Espírito Santo. E ele disse: não retires de mim. Era como se a oração de Davi fosse: faz qualquer coisa, tira o meu reinado, faz qualquer coisa, Senhor, mas não retires a tua presença de mim. Davi era apaixonado pela presença que estava dentro de uma caixa, não minimizando a arca. A arca foi muito importante, ela apontava para algo, mas Davi era apaixonado por aquilo ali, apaixonado ao ponto de dizer: Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas deixa eu só te pedir uma coisa: não retires de mim a tua presença. Amém. Essa foi uma oração desesperada de Davi. Ele pecou, ele caiu a consciência quando Natan veio falar com ele. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. E foi quando ele fez essa oração que está no Salmo 51. Esse Salmo 51 foi exatamente nesse momento, quando Natan falou para Davi: Davi, você errou. E Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Essa é a palavra que Davi dá depois que Natan abre os olhos dele: eu pequei contra o Senhor. E ele faz essa oração que está no Salmo 51. A presença de Deus era desejada, era amada, que estava numa arca. Quando Jesus veio, que ele estava para ser batizado, eu quero que você vá comigo lá em Lucas 3. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para algo. Jefferson estava lendo um livro, eu acredito, ele compartilhou algo comigo, que eu peguei isso. Ou eu não sei se foi uma entrevista que ele viu, que deram o Antigo Testamento para uma senhora. E depois de um tempo, a missionária voltou e perguntou para ela: o que você entendeu? Ela nunca tinha visto uma Bíblia, não sabia o que era Bíblia. Ela leu o Antigo Testamento. E a missionária perguntou: o que você entendeu? Ela disse: olha, eu entendi que tem alguém por vir. Aí foi quando deram para ela o Novo Testamento. Mas esse retorno que ela deu: tem alguém para vir. É exatamente isso o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele serve muito. Ele está apontando para alguém, ele está apontando para alguma coisa. Amém. Foi quando Jesus veio. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Amém. E Jesus, ele cumpriu todas as profecias, né, do seu nascimento, do seu crescimento. Se você for ler, eu acho que é o Evangelho de Mateus, que ele sempre diz: para que se cumprisse o que o profeta diz, para que se cumprisse a profecia que dizia. Então, a vida de Jesus foi isso. Quando Jesus chegou para ser batizado, diz o seguinte: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho prazer, em ti eu tenho alegria,
de forma corpórea como uma pomba. Amém. A partir dali que ele começou o ministério de Jesus. Aí você pode estar dizendo, Cíntia, você está fazendo uma sopa, eu não estou entendendo nada. A gente vai chegar lá. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo, levou ele para o deserto, o direcionou para o deserto. E ele passou lá 40 dias e 40 noites, e são um histórico que nós já conhecemos, foi quando ele foi tentado pelo diabo. Só que a Bíblia deixa claro, no capítulo 4, logo aí na frente, diz assim: Jesus, cheio, diga comigo, cheio. Ele foi cheio. No batismo mesmo ele já foi cheio. Ele foi para o deserto cheio. Ele não foi para o deserto vazio. E ele não foi para o deserto para se encher. Ele foi cheio do Espírito. Amém. Voltou no Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aí no versículo 14 do mesmo capítulo diz: então Jesus, aí você diz comigo, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu para toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus ele veio para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Toda a lei foi cumprida nele. E nesse momento aqui, era algo bem delicado para os judeus. Porque lá em Isaías, ele diz que quem vai dizer isso é justamente o Messias, o Cristo ungido que ia dizer isso. Quando Jesus chegou na cidade dele, não foi em outra, foi na cidade dele, que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. E quando ele fecha aquele pergaminho e ele diz: hoje se cumpre essa palavra. Aí os vizinhos olham para ele e dizem: oxe, não, filho de José. Menino, não, aquele marceneiro que mora ali. Ele não está bem. Ele acha que ele está meio fraco no juízo. E Jesus não se preocupou com isso. Jesus estava ali naquele momento cumprindo uma profecia. Ele estava se apresentando para os de casa. Está sobre mim essa palavra. Eu sou quem Isaías disse. Isaías foi o profeta que mais falou de Jesus. Aí ele justamente pega essa palavra, na cidade dele e diz: aqui está, eu sou o ungido. Aonde eu quero chegar com isso? Para a gente começar a encerrar. Lucas 24, Jesus vem desenvolvendo todo o seu ministério. Ele vem ressuscitando mortos, ele vem curando enfermos,
a promessa. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Amém. Mas como ia ser isso? Jesus tinha o Espírito Santo. Mas como é que ele ia passar isso para o povo? Aí Jesus disse, isso ele disse, gente, depois de ressurreto. Ele já tinha morrido, já tinha sofrido aquilo tudo, já tinha ressurgido, ressurreto, estava ali explicando ainda algumas coisas para os discípulos. E ele disse, fica aí, que aquilo que o Pai prometeu, não te deixarei, jamais te abandonarei, vai voltar, vai vir para vocês. Você vai ver em João, os últimos capítulos de João, o Senhor falando sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. E ele disse, convém que eu vá, para que ele venha. Na Trindade, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa terceira pessoa da Trindade, ela representa exatamente o poder, Amém. a presença majestosa de Deus, que é o Espírito Santo, que é justamente o que o povo de Israel desejava, que é justamente o que Davi almejava e amava ter por perto. É exatamente aquilo que estava dentro da arca, a presença, o poder, o Espírito Santo. Amém. Amém. Quando Davi disse, não retires de mim o teu Espírito, ele estava justamente desejando tê-lo como nós temos hoje. João 14, passa aí ao próximo livro. Aleluia. Obrigada, Deus. Aleluia. Eu queria que se um violão ou alguma coisa que tocasse, ou teclado, pode ser também. Porque agora você vai começar a entender que arrodeio foi esse que eu fiz com você. Você vai entender porque eu fui lá nos primeiros livros da Bíblia para poder te explicar que tesouro é esse que está dentro de você. Aleluia. João 14, versículo 16, diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro igual a mim, da mesma espécie. Aleluia. Vocês não vão estar sozinhos. Aleluia. Está chegando alguém como eu, Aleluia. a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém. Aí vai para o capítulo 16. Eu amo falar dele. Aleluia. Eu amo falar dele porque é Ele quem está quando ninguém está. Aleluia. É Ele que me abraça quando ninguém quer me abraçar. Verdade. Quando eu erro, que as pessoas humanas é normal. Por mais que tenha ficado bem, muito normal. Mas é normal que quando você erra, as pessoas meio que
mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha muita coisa para dizer aos discípulos, muita coisa. Jesus estava com livros e livros, digamos assim, para falar aos discípulos, para dizer para aquele povo. Mas Jesus já tinha cumprido a missão dele. A missão dele foi vir, pagar o preço e voltar para casa. E nesse tempo, ele deixou alguém como ele. Amém. Aleluia. Porque ele também vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. E agora nós vamos para uma casa eterna. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. Só que Jesus não nos esqueceu. Ele foi e deixou alguém como ele. Para que nesse tempo de pressão, os dias cada vez são maus, cada vez a coisa parece que aperta mais. Nós vemos o casamento gay sendo legalizado, nós vemos pai contra filho, nós vemos nações contra nações, os sinais que a Bíblia fala acontecendo, e tem coisas que não tem oração que mude, porque é bíblico. Aleluia. É bíblico. A perseguição dos missionários não vai diminuir, porque é bíblico. A sua oração deve ser para fortalecê-los no poder do Senhor, para que eles não desistam, para que eles permaneçam, porque é bíblico. A perseguição vai aumentar cada vez mais. Mas a palavra diz que bem-aventurado é aquele que for perseguido pelo nome do Senhor. Bem-aventurado. Aleluia. Ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, tudo que nós passamos aqui, nós temos um dele. Um igual a ele. Amém. No versículo 13, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, tudo aquilo que eu não pude dizer para vocês, ele vos guiará a toda a verdade. Aleluia. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu de vi. Aleluia. Tem outro texto que ele diz assim: quem conhece a mente do homem senão o espírito do próprio homem? Quem conhece a mente de Deus senão o próprio Espírito de Deus? Paulo ele traz isso bem claramente. Eu não vou abrir por causa do tempo. Quando ele diz: o Espírito mergulha nas profundezas de Deus. Aleluia. Ele conhece as riquezas, ele conhece os mistérios, mas ele não fica encoberto. Esse mistério ele não fica guardado. O mistério é revelado. Ele foi revelado. É aquele versículo que tem até canções: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem para você. Mas, diga comigo, mas. Glória a Deus por esse mas o Espírito do Senhor revela. Se você tiver comunhão com Ele, Ele te revela o que o Senhor quer para você. Eu quero te dizer uma coisa. Esse Consolador, esse Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade, que quando você não sabe por onde ir, coisas simples, ele habita dentro de você. Amém. Dentro de Aleluia. você, para tudo que você precisar. Desde que eu li o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, eu vivo essas coisas e eu tento me avivar cada vez mais para viver isso. Semana passada, eu e meu noivo fomos no shopping ver algo, aí rapidinho voltamos. Quando a gente chegou,
chamar o celular. E eu insisti com ele. Eu disse, vamos, o que custa? Vamos dar uma volta, vamos fazer o mesmo caminho de volta. Querido, quando ele abriu o portão, que eu estava na moto, a minha oração foi: Espírito, nos guie para onde esse celular estava. Amém. Aleluia. E a gente saiu. E quando a gente dobrou a esquina da casa dele, ele para a moto. E o celular estava lá. No meio da rua. Não estava no canto, estava no meio da rua. Além dele ter nos guiado para encontrar o celular, ele deixou que meu carro passasse por cima. Mas ela estava intacto. E eu chorei, eu tive uma crise de choro assim. Porque, querido, não existe nada melhor do que você ouvir aquela voz dentro de você. Dizendo, vai por aqui. Não faz isso. Ele habita dentro de você para que o seu caminho aqui seja melhor. Porque se não fosse ele, nós não conseguiríamos. Nem acordar amanhã, nós não conseguiríamos. Além do mais, ele é a garantia que o nosso rei vai voltar. Amém. Paulo fala que ele é o selo. Uma carne, se não tiver selo, não vai para o destino final. Ela volta. Mas se ela tiver selo, ela cumpre a sua missão. O Espírito Santo é o selo. O selo que tem dizendo: o seu rei vai voltar e vai te levar para casa. Ele mora dentro de você para todas as coisas. O poder habita dentro de você. Amém. Deixa eu dizer. O poder habita dentro de você. Davi, ele se alegrava com um objeto, onde dentro desse objeto tinha o poder. Ele se alegrava com isso. Ele usava todas as suas forças
Eu já fui batizado no Espírito. Eu estou falando de conhecer. Eu estou falando de andar junto. Eu estou falando de você ter uma dúvida e experimentar, que você tem nada a perder. Espírito, o que você acha? Eu devo fazer o quê? Eu devo ir para onde? Parece loucura. Parece que você está falando com você mesmo. Mas, querido, é melhor esse tipo de loucura do que você continuar se confundindo na sua vida. Verdade. Nós não fomos criados para sermos confundidos. Aleluia. Não fomos, porque dentro de nós existe uma bússola que diz para onde você deve ir. Uma bússola que aponta. Vai para cá, Aleluia. vai para cá, se conecta aqui. Fica aqui. Ó, larga dessa amizade. Aleluia. Uma bússola, querido. Aleluia. Não importa o lugar que a bússola for colocada, ela sempre vai apontar. Amém. Tem um contexto na bússola que é marcado, que é o ponto do norte. É o ponto central. Ela sempre vai se situar pelo norte. Onde você estiver, ela vai te dizer aonde é o norte. Aleluia. O Espírito Santo dentro de você é essa bússola. Amém. Aleluia. Se você precisa tomar decisões, se você está em dúvida em coisas, ou se você está se sentindo sozinho, experimente ativar essa comunhão. Amém. Muitas coisas dentro de nós não são ativadas. Elas estão disponíveis como um painel de controle, mas elas precisam ser ativadas. Aleluia. O Espírito Santo precisa ser ativado dentro de você. Amém. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé. Glória. Eu chamar o povo aqui. Aleluia. Se você já é batizado no Espírito, comece a falar aquele idioma que só você e Deus sabem. Aquele idioma dos céus. Oh, glória.